A graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia no Salmo 89. Salmo 89. Semana passada nós vimos a primeira parte deste salmo e hoje nós terminaremos a partir do verso 30. Salmo 89, a partir do verso 30. Só recapitulando alguns pontos importantes aqui para seguirmos com o salmo, mas antes vamos orar ao Senhor primeiramente. Deus amado, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de agora abrirmos Tua palavra e nela, Senhor Deus, meditarmos, nela, Senhor, sermos instruídos. Ajude-nos na compreensão das verdades contidas neste texto. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, dá-nos, ó Deus, a atenção necessária para ouvirmos Tua palavra e obedecê-la. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Lembrando só alguns pontos aqui neste salmo, nós mostramos semana passada para os irmãos que este salmo, apesar de ter várias divisões, mas ele se divide em duas grandes partes. A primeira, do versículo 1 ao 29, e a segunda, do versículo 30 ao versículo 52. Na primeira parte deste salmo, Etã, que podemos supor que seja irmão de Remã, o que compôs o Salmo 88, eram irmãos, Remã e Etã eram irmãos, provavelmente. Ele, na primeira parte deste salmo, uma parte mais alegre, mais feliz, onde ele narra, ele fala sobre a aliança de Deus com Davi, seu servo, e todas as promessas que Deus havia feito a Davi na ocasião da sua aliança com Davi. E também ele fala na primeira parte deste salmo sobre a fidelidade de Deus, a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. Mas na segunda parte, que é a que veremos hoje, ela traz um tom mais pesado, um tom mais triste, um tom mais, não vou dizer sombrio, porque a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos, luz para os nossos olhos, mas um tom pesado, falando sobre a disciplina de Deus sobre o seu povo. E o último versículo deste salmo, versículo 52, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém, ele serve como o título para o nosso salmo. E justamente por vermos que Deus deve ser louvado, bendito, não só nos momentos alegres da nossa vida, nós veremos hoje também que Deus deve ser louvado até mesmo quando a sua disciplina se faz presente em nossa vida. Ou seja, nós não temos motivos para interromper a nossa adoração ao Senhor. O tempo todo devemos louvar o Senhor, o tempo todo devemos bendizer-lhe o nome. Em tudo dai graças, como diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo devemos dar graça ao Senhor, em tudo devemos louvar ao Senhor, em todos os momentos. Quer estejamos nós usufruindo de doce e eterna comunhão com o Senhor, num momento de tranquilidade, de serenidade em nossa vida, quer estejamos nós sob a disciplina do Senhor, por termos quebrado a aliança, por termos falhado com Ele, e estamos sob a disciplina dEle, sofrendo, mesmo assim nós devemos louvar o Senhor, devemos dar graças ao Senhor, porque mesmo na disciplina, Ele prova que nos ama. Vamos então para a segunda parte deste salmo, onde nós vemos que bendito seja Deus para todos sempre, não só quando tudo vai bem em nossa vida, mas também quando estivermos enfrentando a dor da sua disciplina. Vejamos primeiramente os versículos 30 a 37. Diz assim a palavra de Deus: se os seus filhos desprezarem a minha lei, é Deus dizendo isso, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade.
mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. A disciplina de Deus sobre nós, sobre os seus filhos, é um assunto recorrente em todas as escrituras, especialmente no livro dos Salmos. Vários salmos que nós já vimos, né, estamos aqui no Salmo 89, vários salmos tratam sobre esse assunto. A Bíblia, em várias partes, fala sobre a disciplina de Deus sobre os seus filhos. E é um assunto que nós não devemos jamais deixar de estudar, deixar de meditar sobre ele. Porque quando Deus nos prova, ou quando Deus nos disciplina, Ele está provando o seu amor para conosco. Ele está demonstrando que Ele nos ama. Porque filhos de verdade são disciplinados pelo seu Pai, que é Deus. Como nós vimos lá em Hebreus 12, quem não é filho é bastardo. E bastardos são abandonados ao léu para viverem segundo a sua própria vontade. Mas Deus não. Deus, Ele cuida dos seus filhos, Ele disciplina os seus filhos. Nos versos 30 a 37, eles fazem parte das palavras que Deus dissera a Davi, na ocasião em que ele estabeleceu uma aliança com o rei Davi. Etã, ele vem repetindo essas palavras desde o versículo 19. Se você voltar um pouco, você vai ver que desde o versículo 19, Etã, ele está falando para Deus o que Deus havia dito para Davi. Ele está então, digamos, orando em cima do que Deus havia dito. Já que o salmo é uma oração, já que o salmo é um cântico, então ele louva o Senhor, ele fala com Deus com base na sua palavra. E nós temos aqui, meus irmãos, uma lição muito importante para nós. Nós precisamos aprender a orar conforme a palavra de Deus. As nossas orações não podem ser com base naquilo que nós achamos ou naquilo que nós pensamos, sob o pretexto de estarmos sendo sinceros diante de Deus. Nós devemos aprender a orar conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. As nossas orações são muitas vezes pedidos para esbanjarmos em nossos próprios prazeres, e não para deleitarmos na presença de Deus e glorificarmos a Deus. Precisamos aprender como Etã fez. Precisamos aprender a orar em cima do que a palavra de Deus diz. E Etã dirige-se ao Senhor com base na palavra que Deus havia lhe dito. É como se ele estivesse tentando lembrar Deus do que Deus havia dito. Mas Deus não esquece do que ele fala. Deus não esquece do que ele promete. O que Etã está dizendo para Deus é algo que fortalece o próprio coração de Etã na presença do Senhor, porque ele fala com base na palavra de Deus. E é o que fortalece a nossa vida, é a palavra de Deus. É o que orienta os nossos passos, é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que temos a orientação para orarmos a Deus. Deus havia prometido abençoar sobremaneira a descendência de Davi, mas esta deveria guardar a sua aliança também, porque numa aliança há sempre as duas partes. Deus faz promessas e da parte dos seus filhos deve haver também uma obediência ao Senhor. Deus fez então promessas à descendência de Davi, e essa deveria cumprir também deveres em relação ao Senhor. Nestes versículos, Deus alertou a Davi e a seus filhos quanto ao perigo de caírem no pecado, de quebrar a aliança com ele. Estes versículos nos mostram isso. Deus alertando a Davi e alertando os seus filhos, a descendência de Davi, de que se eles quebrassem a aliança com o Senhor,
consequências viriam sobre eles. Sérias consequências. Deus disse que se os filhos de Davi desprezassem a sua lei e se desviassem da sua santa vontade, versículo 30, violando os preceitos do Senhor e não guardassem os seus mandamentos, Ele, em pessoa, próprio Deus, viria e puniria com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Versículo 32. Contudo, sua disciplina não seria sinal de que ele os abandonaria. Pelo contrário, Deus jamais retiraria de Davi a sua bondade e nem poria em descrédito a sua fidelidade. Observe novamente o verso 33. Eu vou disciplinar vocês, mas entendam que enquanto eu estiver disciplinando vocês, eu não me esquecerei da aliança que fiz com Davi, da palavra que eu empenhei. Temos aqui, meus irmãos, mais uma verdade importante para nós. Quando estivermos sob a disciplina de Deus, que não sejamos tolos ao ponto de achar que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus se esqueceu do que Ele prometeu. Não precisamos nem lembrar o Senhor disso, porque Ele jamais se esquece da aliança que Ele fez conosco. E enquanto estivermos sob a disciplina de Deus, por conta de pecados que nós cometemos, o que nós devemos fazer é buscar ao Senhor e confiar no caráter santo dEle, na santidade do caráter dEle, como nós vemos no versículo 34. Observe, ele diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Verso 35. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? É Deus que está dizendo isso. Eu jurei, eu vou quebrar a minha promessa? Lemos há pouco em 2 Timóteo 2, 11 a 13, onde a palavra de Deus nos diz que se nós perseverarmos, com Cristo reinaremos. Se nós o negarmos, se nós o negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas Ele jamais nos deixará, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Vamos ver lá novamente o texto, 2 Timóteo 3, 11 a 13. Fiel é esta palavra: se já morremos, com Ele também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Mas observe agora, se somos infiéis, a palavra infiel aí significa adúltero. Se nós traímos ao Senhor, se nós viermos a traí-lo, trocando por outros deuses, a idolatria na Bíblia sempre é descrita como adultério, um adultério espiritual. Estamos trocando Deus por outros deuses. Se formos infiéis, se nós somos infiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É isto o que quer dizer: uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? Deus, quando jura, Deus, quando empenha a sua palavra, é o caráter dele que está em jogo, é o caráter dele que é a base para a palavra dele. É o caráter de Deus. Por isso que nós não precisamos nem devemos duvidar do que Deus promete e do que Deus faz. Nós não podemos duvidar, não devemos duvidar. Ele jamais deixará de cumprir o que Ele prometeu. Mas entenda, Deus não promete apenas coisas boas. Ele não somente promete boas palavras que trazem suas belas promessas a nós. Ele também cumpre aquelas promessas de castigo.
Davi foi rei por volta do ano 1000, entre o ano 1000 e 1050, 950 a.C. Salomão assume o trono por volta do ano 950. Depois de sua morte, seu filho Roboão assume o trono. Roboão se mostrou iníquo. Em vez de aliviar os impostos para o povo, ele seguiu o conselho dos seus amigos de juventude e pesou ainda mais a mão sobre o povo. Resumindo a história, levanta-se um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, entre o povo, e promove uma rebelião contra Roboão, e isso causa a divisão do império. Causa a divisão do reino de Davi, do reino de Israel. 10 tribos seguiram Jeroboão. A capital dessas 10 tribos era Samaria, que também ficou conhecido como Reino do Norte, também chamado na Bíblia de Israel. As 2 tribos que seguiram Roboão tinham como capital Jerusalém, a cidade de Davi, Jerusalém, e ficou conhecido como Reino do Sul, ou também Judá. Então na Bíblia, quando nós lemos Judá é o Reino do Sul, Israel é o Reino do Norte. Passaram-se mais ou menos uns 200 anos. Deus, por boca do profeta Amós, diz o seguinte, lá em Amós capítulo 4, versículos 2 e 3. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes como fisga de pesca. Saireis cada uma à frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon diante do Senhor. Amós estava profetizando. Amós foi profeta por volta do ano 762, 760 a.C. Amós profetizou que o povo do norte, Israel, seria levado em cativeiro, seria invadido pelos inimigos. E de fato aconteceu. Mais ou menos uns 40 anos depois, no ano 722, Senaqueribe, rei da Síria, invade Samaria e devasta Samaria. E o reino de Israel nunca mais voltou a ser o que era. Ele traz para dentro de Samaria grupos de povos diferentes e mistura os povos na tentativa de quebrar todo o espírito nacionalista de Israel, das nações, quebrar toda a identidade, fazer um culto sincrético, né? A religião se tornar algo sincrético, misturado. Era uma maneira de destruir a identidade do povo. E os samaritanos, então, os judeus, habitantes de Samaria, se tornaram então judeus mestiços. E odiados pelos judeus do sul, porque eles agora não eram mais judeus puros, mas eram judeus mestiços. E essa briga vai longe. Até nos dias do Novo Testamento você vê os judeus e samaritanos não se davam bem um com o outro, tinham ódio um do outro. Tudo que Deus havia falado que Ele iria fazer se o povo quebrasse a aliança, Ele fez. Tudo que Deus prometeu, Ele fez. O povo tinha que ser fiel, não foi. Colheu as consequências. No verso 36 e 37, temos novamente uma referência aqui à pessoa do Senhor Jesus. Do Salmo aqui, de vez em quando ele faz isso. Ele refere-se ao Senhor Jesus, depois volta a falar de Davi. Mas nos versos 36 e 37, nós vemos aqui uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha só, a sua posteridade durará para sempre.
A posteridade de Davi não durou para sempre, no sentido de que, se você for em Israel hoje, você não vai encontrar nenhum parente de Davi reinando lá em Israel. Mas há um descendente de Davi que é eterno. E toda vez que o nome desse descendente é dito, o nome de Davi é lembrado. Esse descendente é o Senhor Jesus. Era na pessoa de Jesus que se encontra toda a estrutura da aliança. É na pessoa de Jesus que se encontra toda a razão de ser da aliança de Deus conosco. Ainda no Antigo Testamento, ainda que lá era a antiga aliança, mas lá já estava o Senhor Jesus. A aliança já está, o Senhor Jesus já estava na aliança. Ele é a base da aliança. É em Jesus que a igreja de Cristo encontra a sua razão de ser. É na pessoa de Jesus. Mas voltando aqui, por conta da desobediência do povo de Israel, a mão de Deus pesou sobre eles. As consequências vieram. E nós precisamos, meus irmãos, ficar atentos a isso. Porque não é porque estamos na nova aliança com Cristo Jesus que Deus não nos disciplinará. Aliás, é justamente porque estamos na aliança, fazemos parte da aliança, que Deus nos disciplinará quando fracassarmos. Mas mesmo assim, mesmo estando sob a disciplina do Senhor, nós devemos louvá-lo. Deus nunca nos disciplina sem antes nos avisar, sem antes nos instruir. E nós, pais, devemos fazer isso também com os nossos filhos. Nós nunca devemos discipliná-los sem antes termos a certeza de que eles entenderam e sabem das normas. Deus, Ele nos avisa, Ele alertou o povo. Como eu disse agora há pouco, Ele veio alertando o povo uns 200 anos antes, já vinha alertando. Depois que o reino do norte caiu nas mãos dos inimigos, foi a vez do reino do sul. Passaram-se mais ou menos uns 110, 120 anos, e Deus enviando os profetas, avisando o reino do sul, o reino de Judá, que ele iria pesar a mão também, da mesma forma que ele fez com o reino do norte, ele faria com o reino do sul. E o povo não deu ouvidos. No ano 608 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e devasta Jerusalém. E leva parte do povo como escravo para a Babilônia. Era Deus disciplinando o seu povo. Prossigamos, irmãos. Não podemos jamais alegar que estamos sendo disciplinados por Deus sem merecimento. Toda vez que estivermos sendo disciplinados por Deus, nós merecemos ser disciplinados, porque nós pecamos e quebramos a aliança com Deus. Prossigamos, verso 38 até o verso 45. Tu, porém, os repudiaste e os rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido. Deus ficou indignado com Davi. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a por terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os inimigos, seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Nas palavras desses versículos encontramos
Deus cumprindo as promessas de disciplina e de castigo contra o seu povo, promessas essas que ele havia feito a Davi. Se você e a sua descendência andar nos meus caminhos, vocês serão abençoados. Se desviarem da minha presença, a minha mão pesará sobre vocês. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não queremos obedecer a Deus. Como? Como seremos abençoados? Mas de todas as bênçãos que nós podemos receber do Senhor, sem dúvida alguma, a bênção da comunhão, da presença dEle conosco, da comunhão com Ele é a maior. Afinal de contas, Deus nos salvou para estarmos em comunhão com Ele. E se quisermos estar em comunhão com o Senhor, nós temos que obedecer a sua palavra. Nas palavras desses versículos que nós lemos, 38 a 45, encontramos Deus cumprindo as promessas de disciplina que Ele fez a Davi. Tal como Deus havia prometido, Ele fez. Os filhos de Davi se desviaram da sua presença e não fizeram tal qual a vontade do Senhor que foi revelada na sua aliança. Etã, nesses versos, ele dirige-se a Deus agora com as suas próprias palavras. Como eu disse, do versículo 39 até o versículo 37, Etã usou a palavra de Deus para falar com Deus. Agora, Etã abre o seu coração diante do Senhor, ainda orientado pela palavra de Deus, é claro, mas ele abre o seu coração diante do Senhor e clama a Deus por socorro. Ele não está aqui acusando Deus de ter mentido e quebrado a aliança. Olha, Senhor, o Senhor nos abandonou. Não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ele sabia que Deus estava cumprindo a sua promessa de disciplinar o seu povo, porque o seu povo havia quebrado a aliança com ele. E como Davi e os filhos de Davi de fato quebraram a aliança com Deus, Etã reconhece o pecado, reconhece o seu pecado, reconhece a sua falha, reconhece o pecado do povo e clama a Deus: Senhor, retira de sobre nós a tua ira, tem misericórdia de nós. Deus vindicara a sua honra por Davi e seus descendentes terem quebrado a sua aliança. Não pensemos nós, irmãos, que Deus não vai vindicar a honra dele, a santidade dele, quando nós pecarmos contra ele. É certo que nós não seremos lançados no inferno, nós não perderemos a nossa salvação, porque Deus já nos salvou, já nos transformou em seus filhos. Mas Ele, como um pai que ama, Ele vai nos disciplinar. E estar sob a disciplina de Deus, meus irmãos, é algo terrível. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu sempre vejo nos carros uma figurinha, uma imagem que eu acho aquilo um absurdo, uma quebra do segundo mandamento. Uma mãozinha desse jeito, né? E embaixo escrito assim: nas mãos de Deus, como se aquela mãozinha fosse a mão de Deus. Nós não devemos fazer nenhuma imagem. Deus nos proibiu disso. Nenhuma imagem dele ou de quem quer que seja. Mas vamos lá, vamos pensar nessa mãozinha aí, nas mãos de Deus. Muitas vezes a mão não está assim, muitas vezes a mão está assim. E não está protegendo, ela está pesando. Está pesando sobre nós por causa dos nossos pecados. Muitas vezes estamos sofrendo, nos arrastando espiritualmente, porque estamos sendo disciplinados por Deus por causa de pecados que nós cometemos, porque nós desonramos a aliança que Jesus fez conosco. Observe como que Deus descreve, como que é descrita aqui a ação de Deus em relação ao pecado do povo. Versículo 38, Deus ficou indignado com Davi. No versículo 39, Deus rejeitou as ações de Davi e se aborreceu dele. Os verbos
rejeitar e aborrecer, aí tem o mesmo sentido. Ou seja, Deus estava desgostoso com Davi e com a sua descendência, que havia quebrado a aliança, a sua aliança. Fala-se muito hoje em dia que Deus é amor, estamos vivendo na era da graça, e muitas pessoas acham que podem quebrar a aliança com Deus à torta e à direito. Afinal de contas, estamos na era da graça, nada de mal vai acontecer a nós. Irmãos, não brinquemos com Deus. Deus ficou indignado com Davi, para quem ele prometeu que o seu reino seria eterno, de quem descenderia Jesus Cristo. Ele ficou indignado com Davi e pesou a mão sobre Davi. Você quer a mão de Deus pesando na sua vida? Você quer Deus disciplinando você? Não brinque com isso. Não zombe da glória do Senhor. Não insulte a honra de Deus, porque Deus não toma em brincadeira quem zomba o nome dele. No verso 40, Deus permitiu que os inimigos atacassem e destruíssem as cidades fortificadas de Israel. Eles estavam seguros, e muitas vezes nós somos assim, estamos seguros nas nossas fortificações. Deus vem e derruba todas elas, e permite que nós sejamos atacados. Muitas vezes, Israel viu seus muros serem derrubados, e os inimigos entrando e promovendo terrível vergonha contra o povo, como diz o verso 41. E no verso 42, ele deu aos inimigos a oportunidade deles se vangloriarem sobre Israel, deles zombarem de Israel. Quem leva o nome de Deus em brincadeira, quem zomba do nome de Deus, ainda que seja seu filho, vai sofrer as consequências. E nós temos que aprender, irmãos, a zelar pelo nome de Deus, zelar pela honra de Deus. E eu fico impressionado quantas vezes nós recebemos mensagens nas mídias sociais, com piadas, com o nome de Deus. E pior, vemos crentes repassando essas piadas, repassando esse lixo para frente, zombando o nome de Deus. Você quer fazer piada? Faça piada com o teu nome. Faça piada com a tua cara, mas não faça piada com o nome de Deus. Não endosse esse tipo de coisa. Não brinque com o nome do Senhor, porque Deus não brinca com o nome dele. Ele desamparou o povo, verso 43, desamparou o povo na batalha, deixando o povo totalmente desguarnecido. E a figura que ele usa aqui, de uma espada presa na bainha, né? Também viraste o fio da espada, da sua espada, né? Virar o fio da espada, literalmente, aí significa, a espada ficou embotada, ficou presa na bainha. E ele não conseguia tirar. Você imagina a cena. Tem um filme que eu gosto muito, O Gladiador. No comecinho do filme lá aparece o guarda pretoriano lá, ele vai para matar o general Máximos. Mas por causa do frio, ele não sabia, por causa do frio, a lâmina ficou presa na bainha. E aí isso deu ao general Máximos a oportunidade dele escapar e matar o inimigo e fugir. Foi isso que aconteceu. Deus fez com que a bainha prendesse a espada e eles não conseguissem usar a espada para se defender. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele mostra que os nossos recursos estão presos e nós não conseguimos usá-los para nos defender. E muitas vezes Deus nos entrega ao sofrimento para que possamos aprender a confiar nele, a zelar pela glória dele,
a zelar pela aliança que Ele tem conosco. Muitas vezes nossos recursos saem pelos nossos dedos como areia e nós não conseguimos nada. Aprendamos a confiar no Senhor. Mas observe, no verso 44, Deus fez o reino de Davi, que antes era tão grande, tão majestoso, agora ser destruído. E a sua descendência foi cortada como um jovem que morre. Uma descendência que poderia ter vida longa, foi cortada, tal como um jovem que poderia ter uma vida longa e morreu. Deus cumpre a sua aliança, irmãos. Não podemos nos esquecer que a sua aliança contém não só promessas positivas, alegres e maravilhosas, mas também ameaças. E ameaças terríveis. Ele cumpre todas. Ele não falha em cumprir nenhuma e nem outra. O que Ele promete, Ele cumpre. E Ele zela pela sua santidade, pela santidade do seu nome, e trata com severidade aqueles que zombam da sua santidade, do seu nome e da sua aliança. Porém, Ele não nos deixa sem esperança. Há misericórdia e compaixão, esperando por aqueles que clamam pelo seu perdão. Deus é maravilhoso, e Ele concede o perdão àqueles que clamam por Ele. Nos versículos finais deste salmo, Etã alça sua voz ao Senhor e clama por misericórdia para si e para o povo. Versos 46 em diante. Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Não há nas palavras de Etã outro sentimento senão o de angústia e de dor de um coração que anseia pelo socorro de Deus. Nessas palavras finais de Etã nós vemos isso. Seu coração ansiava pelo socorro do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer das tuas misericórdias, da tua fidelidade para conosco? Tem misericórdia, Senhor. E ele clama ao Senhor. Esse até quando, no verso 46, que ele expressa aqui, deixa evidente a sua angústia. Ele estava angustiado porque sabia que Deus estava desgostoso e indignado com seu povo. Quando eu tenho inimigos contra mim, mas se Deus está comigo, eu tenho esperança de vencer. Mas quando Deus está desgostoso comigo, e quando Deus é que está contra mim, quem poderá me livrar da mão do Senhor? Não há outro, senão Ele próprio. E o único jeito não é fugindo do Senhor, como fez Adão no paraíso. O único jeito não é fugir do Senhor, não é tentar nos escondermos dEle, como se isso fosse possível, mas sim corrermos para o Senhor e clamarmos: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de mim. A única coisa que o povo de Deus, os filhos de Deus estavam recebendo de Deus, era a sua ira, como um fogo abrasador, como nós vemos no verso 46. Até quando arderá a tua ira como fogo? Era isso que eles estavam recebendo. Quando quebramos a aliança com Deus, recebemos a ira de Deus como fogo sobre nós.
É fato que nós jamais provaremos o fogo do inferno, porque Cristo nos livrou de lá. Mas, meus irmãos, Cristo nos salvou não só para vivermos com Deus na glória eterna, mas para vivermos na presença de Deus aqui, hoje, desfrutando das bênçãos do Senhor, desfrutando da companhia do Senhor. Mas quando quebramos a sua aliança, perdemos essa comunhão temporariamente, mas perdemos. Que maneira triste de viver, de um servo de Deus, alguém que foi salvo e está sendo preparado para viver na glória eterna. Que maneira triste dessa pessoa viver, não é mesmo? Viver angustiado pela disciplina de Deus, porque escolheu pecar, escolheu desonrar o Senhor, em vez de obedecê-lo. E eu quero, meu irmão, minha irmã, admoestar o seu coração a que entenda que os sofrimentos, que muitos dos sofrimentos, nem todos, mas muitos dos sofrimentos que nós passamos nessa vida, é por causa da mão de Deus nos disciplinando. Nem todo sofrimento é resultado de pecado, isso é verdade. Você pode sofrer alguma enfermidade e não ter cometido pecado nenhum para que essa enfermidade viesse sobre você. Mas se formos honestos, nós vamos ver que a maioria dos nossos sofrimentos são resultado da nossa desobediência. A maioria. São poucos os sofrimentos que nós temos que vieram sobre nós sem que nós tivéssemos cometido um pecado específico. São poucos. Etã clamou ao Senhor para que se lembrasse dele, pois breve era a sua existência, versículo 47. A curta duração da vida traz consigo a certeza da proximidade da morte, verso 48. Para eu saber que a minha vida é curta, eu sei que a qualquer momento eu posso morrer. A proximidade da morte, nós estamos o tempo todo sendo rondados pela morte, irmãos. O tempo todo. Ou é um dos nossos que ela leva, mas sempre a morte é uma realidade. E nós devemos estar preparados para esse momento. Mas além da certeza da morte, Etã também tinha a certeza de que Deus é benigno e fiel. E isso faz toda a diferença. Verso 49. Que é feito o Senhor das tuas benignidades. Interessante que ele coloca aqui no plural. Ou seja, ele quer mostrar aqui que a benignidade de Deus havia se manifestado muitas e muitas e muitas vezes sobre a vida dele e do seu povo. Na nossa vida também, quantas vezes Deus demonstrou a sua benignidade para conosco, não é mesmo? Por isso nós temos motivo de sobra para louvar o Senhor, e temos motivo também para clamar ao Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos, como Etã fez, intercedendo por nós, pedindo, clamando por nós, a fim de que Deus se lembre da sua aliança, não que ele tenha esquecido, ele não se esquece jamais. Bem da verdade, quando a Bíblia fala aqui de Etã orando ao Senhor para que Deus se lembrasse das suas promessas, a bem da verdade era Etã recordando as promessas de Deus na sua vida, porque Deus jamais se esquece das suas promessas. Ele cumpre todas. O Salmo, então, ele encerra com uma palavra de louvor, uma doxologia, que nos mostra que não importam quais sejam as circunstâncias, o louvor a Deus não pode ser interrompido. Quer estejamos nós vivendo dias alegres, de gostosa comunhão com o Senhor, da presença gloriosa de Deus, guiando os nossos passos, e nós ouvindo a sua voz na sua palavra, quer estejamos nós passando por momentos de disciplina,
onde a presença de Deus conosco traz dor, traz angústia. Quer seja numa circunstância ou na outra, Deus tem que ser louvado o tempo todo. Deus deve ser louvado o tempo todo. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Esse duplo amém no final do versículo 52, como disse Calvino, o escritor ele tem como objetivo amenizar a profundidade da sua tristeza em meio às suas pesadas aflições, para que ele pudesse nutrir uma mais vívida esperança de livramento. Amém significa assim seja. Louvado seja o Senhor. Certamente, certamente, é um coração buscando em Deus a esperança em meio à dor. Não permita, meu irmão, que a dor e a angústia afaste você de Deus. Aliás, se a angústia que você estiver passando for resultado da disciplina de Deus na sua vida, exulte de alegria, louve ao Senhor, porque Ele está mostrando que você é filho, você não é bastardo. Bastardo é abandonado, cresce sem disciplina, cresce sem correção. Pais que amam seus filhos os corrigem de forma correta. Assim como Deus que nos ama também nos corrige, também nos disciplina. Implore o perdão de Deus, suplique o seu socorro, como Etan fez neste salmo. E ainda que ele não venha no exato momento em que você clamar por ele, ainda que pareça que Deus esteja demorando em vir ao seu socorro, não deixe de louvá-lo. Continue louvando ao Senhor. Não permita que as circunstâncias de dor interrompam o seu louvor e ditem como deve ser a sua vida com Deus. Não permita isso. Louve a Deus o tempo todo. Quanto mais a dúvida insistir em bater a porta do seu coração, tanto mais reafirme a vontade de Deus, a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor, como fez Etan. Amém e amém, ele disse. Concluindo, irmãos, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Assim se encerra não só este belo salmo, mas também o livro 3 do Saltério. Observe que a partir de semana que vem nós veremos o livro 4. Assim então encerra-se o livro 3 do Saltério. Mas assim também terminam todas as angústias e ansiedade. Pois quando louvamos a Deus, quando bendizemos o nome do Senhor, quando o adoramos, nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados e resgatados, a saber, vivermos para a glória do Senhor e sermos plenamente felizes na sua glória, na sua pessoa. Juntos, vamos? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.